Oi, gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar para falar nesta edição sobre o aniversário do CEMADEM. O Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais completou 15 anos de atividades e está cada vez mais no centro das atenções devido ao aumento de eventos climáticos extremos causados pelo aquecimento global. Você vai ver neste programa que o CEMADEM está se preparando para o futuro com a construção de 3 novos laboratórios. Você também vai ter informações sobre a nova plataforma de informações disponibilizada pelo CEMADEM e vai ver como foi a solenidade oficial de aniversário. O programa Brasil Consciência é uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais, do INPE, do DCTA, da Agência Espacial Brasileira e dele, o aniversariante CEMADEM. Em um país de dimensões continentais, onde o clima molda territórios e vidas, antecipar riscos é proteger pessoas. Por que monitorar o clima e prever impactos de eventos extremos? Criado em 2011 como unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação MCTI, o CEMADEM tem uma missão clara: monitorar ameaças, produzir conhecimento científico e fornecer subsídios para aprimorar alertas. Ciência que apoia decisões e fortalece ações para reduzir riscos e impactos. Aqui, ciência, tecnologia e inovação caminham juntas todos os dias. Da pesquisa científica ao monitoramento em tempo real, cada dado analisado se transforma em informação estratégica para prevenções e redução de riscos. Alertas são emitidos com responsabilidade, baseados em evidências científicas, apoiando a atuação das defesas civis e ajudando comunidades a se proteger. Então, hoje o CEMADEM ele tem a maior rede de monitoramento de chuvas do território brasileiro. A missão do CEMADEM é emitir os alertas com a maior antecedência possível, de tal modo que as pessoas possam ser retiradas das suas moradias a tempo de salvaguardar as suas vidas. E desastre se torna justamente desastre quando atinge a população vulnerável. Então nós temos constantemente, todos os dias do ano, 24 horas por dia, sempre meteorologista, hidrólogo, especialista em geodinâmica e especialista na área social. Todo o processo que leva a evitar mortes decorrentes de desastres é toda uma corrente com vários elos. Basta falhar um elo para a corrente não funcionar. Porque não adianta ter a melhor previsão de alerta de desastres se a população, a defesa civil e os governos não entendem o que significa isso. Ou seja, nós temos que criar uma percepção de risco de desastre na população. O CEMADEM ele foi criado para lidar com os impactos devido ao excesso de chuvas, tanto inundações, enxurradas, deslizamentos de terra. Mas aí em 2012 veio a seca lá na região nordeste do Brasil. Por solicitação do governo federal, o CEMADEM começou a monitorar também essa parte de secas com foco principalmente no nordeste naquela época. Aí depois começamos a expandir esse monitoramento para todo o Brasil, com nossas informações, com essa parte mais de ciência e desenvolvimento, que nós conseguimos agora chegar a nosso alerta secas. Além do monitoramento e dos alertas, o CEMADEM também atua na educação e na popularização da ciência. Com escolas, comunidades e formação de especialistas, fortalecemos redes que salvam vidas. A emergência climática se fez notar na sociedade e nós percebemos o quanto é relevante atualmente o nosso trabalho. Então a gente tem o dever de conversar com as pessoas mais velhas e mostrar para elas que
O agora tem que ser feito para que no futuro a gente possa continuar vivendo de uma maneira sustentável. A gente corre em frente para que a gente tenha histórias para contar no futuro. E a esperança é a única coisa que move quem está na realidade de estudante, principalmente de escola pública. Pela esperança a gente tem que encontrar a nossa força para continuar lutando e continuar procurando mudar a nossa situação. Nosso povo brasileiro, infelizmente, me parece que ele precisa primeiro sofrer para depois começar a pensar na prevenção. Mas eu sempre tenho muita esperança da gente plantar aquela sementinha com os jovens, né? Com as crianças. Várias situações aqui já no município aconteceram da gente chegar com horas de antecedência no local e retirar as pessoas, remover antes que acontecesse alguma tragédia. Graças a essa comunicação, graças a equipamentos que a gente tem aqui de monitoramento, graças a essa parceria que a gente tem com o CEMADEM, com o governo federal. Essa cultura, quando ela é feita ao longo do tempo, traz um retorno benéfico para a sociedade. Os danos que a gente tem, tanto os danos materiais quanto os danos humanos, ou seja, a perda de vidas, é muito baixo. Todos os desastres estão aumentando exponencialmente no mundo inteiro, em todo o Brasil. Assumam a responsabilidade. Vocês terão uma responsabilidade de salvar milhões de vidas até 2030. Nós vivemos a maior crise ambiental que a civilização já viveu em 10, 11 mil anos. O CEMADEM é essencial para proteger a vida aqui no Brasil. Os desafios climáticos são cada vez mais complexos. Enfrentá-los exige cooperação, inovação e compromisso público. Os desafios crescem, o compromisso com a vida também. A solenidade pelos 15 anos da instituição foi realizada em um auditório no PIT, o Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos, local que abriga o próprio CEMADEM. Diversas autoridades estiveram presentes para acompanhar a solenidade, que teve apresentações da banda oficial da Marinha Brasileira. No protocolo oficial, houve espaço para a apresentação de todos os ex-diretores do Instituto, todos presentes à cerimônia. O legado deixado pelos homenageados permanece como o alicerce da atuação estratégica do CEMADEM. Por isso, nesse momento, convidamos inicialmente ao palco para receber uma singela homenagem em nome do CEMADEM, o Dr. Reinhard Adolfo Fuch, diretor do CEMADEM no período de julho de 2011 a abril de 2012. Eu poderia dizer que até hoje descanso daqueles meses iniciais de trabalho na criação do CEMADEM. Mas eu devo dizer que foi um esforço. Sua inteligência, seu conhecimento e sua experiência para criar esse órgão que, como foi dito aqui já várias vezes, é totalmente imprescindível para a segurança dos nossos cidadãos brasileiros. Muitíssimo obrigado por essa homenagem. E vocês não têm ideia de como é que foi esse negócio, né? 9 radares meteorológicos, licitação internacional, concurso, 4.500 pluviômetros. Você tem ideia do que é isso? Não tinha
1000 e alguma coisa com dados de 30 em 30 minutos. Foi estruturante, gente. Estruturante. Sem dúvida nenhuma, aviso meteorológico é essencial, é a porta de entrada para que os alertas sejam emitidos. Mas o que o CEMADEM faz é muito mais do que isso. E durante o tempo que eu estive no CEMADEM, eu não apenas aprendi muito sobre a ciência dos desastres, mas aprendi muito também como fazer gestão e também a como conviver com diferentes pessoas com diferentes opiniões. Ou seja, o CEMADEM foi para mim uma escola de vida. Implementar redes observacionais, manter as redes funcionando, receber os dados, continuar contando com recursos para as manutenções que são necessárias, mas esse é um pequeno desafio diante de tantos outros, e o mais importante, que é a gente avançar no conhecimento e na geração de mais pesquisas e mais desenvolvimentos tecnológicos, de tal forma que a gente consiga antecipar mais ainda a emissão dos alertas, para que o ulterior propósito, que é salvar vidas, possa ser, de fato, concretizado. Então, muito obrigada. Agora eu vou colocar o grande desafio. Vocês viram tudo que o CEMADEM faz. Chuvas excessivas, inundações, alagamentos, deslizamentos de encostas, é o que mais leva à morte no Brasil por esse fenômeno extremo. Secas, incêndios florestais. Qual é o desafio agora? Ondas de calor. Mas deixa eu falar. A previsão ela é muito boa. Previsão meteorológica, o Miguel está aqui, o INPE faz uma previsão meteorológica de alta qualidade. A previsão das ondas de calor é boa, mas não estamos atuando. Ondas de calor estão levando a mais de 500 mil mortes por ano no mundo inteiro, por causa desses últimos 3 anos que a temperatura global atingiu 1,5 graus mais quente. Nunca tivemos isso. Nós, cientistas climáticos, a gente está dizendo isso há décadas. Se chegar a 1,5, todos os fenômenos extremos vão aumentar exponencialmente. Exatamente o que aconteceu. Ondas de calor, secas, inundações, chuvas, incêndios, vendavais, tudo, bateu o recorde. Mas ainda, isso é no mundo inteiro, hein? Mas olha o desafio. Mais de 500 mil mortes por ano no mundo, nos últimos anos, 14 mil mortes por ano aqui no Brasil. O professor Paulo Saldiva, da USP, tem feito pesquisa sobre isso. Então, eu queria colocar esse desafio. O que é? Como vocês viram, o CEMADEM já monitorou muito bem, vai chegar a 2.000 municípios que estão populações em áreas de risco de chuvas excessivas. Ondas de calor é quase todos os municípios, né? Fora algumas cidadezinhas mais frias aqui na Serra do Mar, na Serra da Mantiqueira, o resto já está sofrendo ondas de calor. No mundo inteiro, e aqui, vocês viram, o Zé Marengo já falou, em poucos dias, mais de 1.500 mortes na França, com essas ondas que bateram todos os recordes. Então, eu só queria, por favor, Regina e colegas, e não é só o CEMADEM, é Defesa Civil e todo o Ministério de Agricultura, de Saúde, que é monitorar onde estão os brasileiros vulneráveis, idosas e idosos. Tem que ter um monitoramento. Do mesmo jeito que você tem um monitoramento onde estão as populações que vivem em áreas de risco de chuva intensa.
Mas agora o monitoramento, muitos países desenvolvidos têm isso. Onde estão essas populações? E aí tem que fazer um enorme esforço, que é defesa civil, sistemas de saúde, quando há uma previsão dessas ondas de calor que duram 5, 7, 9 dias e matam, principalmente idosos, essas pessoas têm que ser retiradas dos lugares muito quentes. Vocês sabem também, o Brasil, infelizmente, é um dos países que menos vegetação tem nas cidades. Em dias muito quentes, favelas e bairros sem árvores. Na cidade de São Paulo, nós estamos fazendo uma pesquisa. Atualmente, eu sou professor da Cátedra Clima e Sustentabilidade da USP. Nós estamos fazendo uma pesquisa lá. Ondas de calor são de 6 a 11 graus mais quentes nesses bairros sem vegetação. Então, eu quero... Semadem, por favor, mais um desafio. É pegar as boas previsões meteorológicas das ondas de calor e começar um mapeamento desses dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras que são muito vulneráveis às ondas de calor. Eu sei que isso não é fácil, mas vamos realmente avançar nisso. Mais um grande desafio. E, de novo, parabéns ao Semadem. Me sinto muito honrado com o sucesso do Semadem. Muitíssimo obrigado. Doutor Carlos, como é que é para o senhor ser o fundador do Instituto, o idealizador desse Instituto, e chegar num momento como esse, em que o Instituto está comemorando 15 anos de atividade e com uma perspectiva de crescimento, com novos laboratórios, ampliação da rede de monitoramento? O que isso significa para o senhor? Estou muito feliz, porque eu era um cientista da área de meteorologia, de clima, e fui quem criou aqui dentro do INPE o método de previsão de tempo climática. Com os supercomputadores, começou lá em 94. Aí nós fazíamos previsões tão boas, chuvas excessivas, tudo isso de seca, e ninguém usava aqueles dados, eu digo, a defesa civil, para salvar vidas. E aí nós começamos, levamos 5 anos e, felizmente, depois, com o ministro Aloysio Mercadante, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, levou isso para a presidente Dilma. Ela adorou a ideia depois daquele evento na região serrana do Rio, que o ministro mostrou para a presidente que o INPE, o CPTEC, tinha feito uma previsão daquele evento. Mas ninguém protegeu ninguém, isso, entende? Então foi aí que a presidente Dilma deu autorização. Aí nós criamos rapidamente e hoje, 15 anos depois, é um dos centros de alertas e diminuição do risco desses desastres climáticos, ambientais, entre os melhores do mundo. Eu diria, do mundo em desenvolvimento da América do Sul, esse é o melhor centro. E vamos continuar expandindo aquele desafio que eu fiz, que é onda de calor. A previsão é muito boa, mas mais de 500 mil mortes por ano no mundo, 14 mil mortes no Brasil, pessoas idosas. Então, tem que o Semadem fazer aquela previsão e dizer onde exatamente estão essas populações, principalmente idosos e idosos de alto risco, e aí, junto com a Defesa Civil e todo o setor de saúde municipal, estadual e federal, começar a salvar essas vidas. Esse eu coloco como um grande desafio. Tenho certeza que o Semadem vai avançar. O senhor falou, durante a sua apresentação, o senhor colocando esse desafio em cerca de 15 mil mortes por ondas de calor no Brasil. Num quadro atual de 1,5 grau de aquecimento da média. O senhor, com tanto trabalho, com tanto tempo militando nessa área, o senhor vê que a gente, de alguma maneira, está diminuindo essa escalada rumo ao aquecimento global? O mundo aprendeu a
Então, ou a gente ainda está caminhando a passos largos para um superaquecimento fatal para a humanidade? A passos muito lentos, globalmente, porque se imaginava que só atingiríamos 1,5 graus lá por 2050. Já estamos atingindo, podemos atingir 2 a 2,5 graus de aquecimento. Com isso, todos esses fenômenos extremos vão triplicar. Ondas de calor, chuvas excessivas, secas, incêndios florestais, vendavais, etc. Tudo. Nós não estamos preparando o mundo para esses eventos extremos como eles estão aumentando. Esse é um dos maiores desafios da humanidade. O senhor diria que os resultados da COP30, o que foi tratado na COP30, de alguma maneira há perspectiva de ser implementado a curto e médio prazo? Olha, a COP30 deveria ser a mais importante das 30 COPs. Por quê? Nós criamos o pavilhão de ciências planetárias da COP30, a pedido do presidente da COP. Levamos todos esses riscos, levamos para todos os negociadores que tinha que acelerar o mapa do caminho para zerar o uso de combustíveis fósseis. Falamos lá até 2040. Infelizmente, alguns países não concordaram nem com zerar o desmatamento até 2030. Isso foi muito ruim. A presidência da COP está batalhando muito ainda. Levar isso na COP31 na Turquia. Vamos torcer, que a emergência climática é gigantesca. Infelizmente, muitas democracias do mundo estão elegendo políticos negacionistas. Estados Unidos, Argentina, agora Colômbia, Peru, Equador e Bolívia. Então, isso é um enorme risco. Os Estados Unidos aumentou muito as emissões no ano passado, continua aumentando muito esse ano, a Argentina aumentou também. É um enorme desafio. Esse é. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica por dentro da nova plataforma de consulta de dados do CEMADEM. Um instante só, não sai daí. Já escutamos várias vezes que o CEMADEM foi criado a partir de um evento de chuva extrema que causou aquele desastre na região serrana do Rio de Janeiro, mas logo depois da criação do CEMADEM, nós passamos a sofrer o fenômeno oposto, né? A partir dos primeiros meses de 2012, quando deveria começar a estação chuvosa da região Nordeste, essa estação chuvosa não veio. Começou a região Nordeste a sofrer uma seca que acabou sendo muito severa e muito prolongada. Foi uma das mais prolongadas da história. Veio acabar só em 2020. E nós, naquela época, íamos praticamente toda semana a Brasília, tínhamos toda semana reunião com a Casa Civil, né, professor Fouque? E numa dessas reuniões, a Casa Civil da Presidência pediu ajuda do CEMADEM para ajudar a caracterizar, a classificar os municípios que estavam sofrendo a seca da pior forma. E a pergunta não era simples, porque não estávamos falando de onde tinha chovido menos, não estávamos falando de um desastre meteorológico, de um desastre climático, estávamos falando de um desastre social. Então, foi um grande desafio e nós começamos a trabalhar com urgência e sob pressão, como foi sempre nestes 15 anos, a pensar a forma de responder à pergunta, né, para onde que a ajuda federal tinha que ir primeiro? Quais eram os municípios que estavam na pior situação? Lembrando que sempre o dinheiro é curto, então ele precisava ser aplicado naquelas pessoas que mais estavam precisando. E, bom, nós fomos avançando aos poucos, primeiro de forma um pouco mais desordenada, depois de forma mais ordenada. E logo depois, entre 2013 e 2014, nós tivemos outro grande problema de seca, já aqui afetando a região sudeste. Inclusive, todo mundo que tem certa idade aqui deve lembrar do grande episódio da seca na cidade de São Paulo, na região metropolitana, que afetou os reservatórios da cidade, particularmente o Cantareira. E aí o desafio se duplicou, né? Então, passamos não apenas a monitorar seca
do ponto de vista vegetativo, de falta de água para abastecimento, animais, agricultura, senão também abastecimento humano, né? Abastecimento na cidade de São Paulo. Aí veio o monitoramento da seca hidrológica, com previsões e projeções para reservatórios de água. Bom, e todo esse produto foi crescendo, toda essa área foi crescendo. Começamos a assessorar tomadores de decisão do âmbito público, Ministério de Desenvolvimento Agrário, Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional de Águas, Organizador Nacional do Sistema Elétrico. E o material que nós fomos montando, ele foi assim organizado em forma de boletins, em forma de apresentações, em boletins que estão na página do CEMADEM também, mas acabou se tornando uma prioridade, uma entrega, inclusive, formal do Plano Plurianual de 2024 e 2027, o lançamento de alguma plataforma que tornasse público e que tornasse de um uso muito mais fácil para a população em geral, de todos esses produtos, de todos esses diagnósticos que nós fomos desenvolvendo ao longo desses anos. Então, agora estamos justamente lançando essa plataforma a partir de hoje, publicamente, inclusive atendendo a política de dados abertos, e vamos assistir um vídeo que mostra essa questão. Acabou. Cadê a água? Tem água não, pai. Só terra. Só areia. A seca é um dos desastres que mais afetam o Brasil, impactando milhões de pessoas, atividades econômicas e ecossistemas. Diante dos desafios impostos pelas mudanças do clima, monitorar e antecipar seus efeitos é fundamental para reduzir riscos e apoiar a tomada de decisão. Após mais de uma década de monitoramento, pesquisa e inovação, o CEMADEM apresenta uma nova ferramenta para acompanhar e compreender os riscos associados à seca no país. O Alerta Secas reúne mais de uma década de experiência técnica e científica em uma plataforma desenvolvida para transformar dados em informação estratégica. Por trás da plataforma, uma equipe multidisciplinar do CEMADEM trabalha continuamente no desenvolvimento de indicadores, modelos e análises que transformam conhecimento científico em informação estratégica para a gestão do risco de seca. A plataforma Alerta Secas é um marco da trajetória científica do CEMADEM, reunindo mais de uma década de experiência no monitoramento e análise das condições de seca em todo o território brasileiro, contribuindo assim para a tomada de decisão e redução de impactos socioambientais e nos territórios. O monitoramento de secas é feito acompanhando a evolução dos acumulados de chuva, da umidade do solo e da saúde da vegetação. A plataforma mostra o diagnóstico das condições de seca no mês atual e também o prognóstico para os próximos meses. Além disso, a plataforma mostra os riscos em bacias hidrográficas e territórios indígenas. Todo esse nosso monitoramento, todas as nossas informações já estão na plataforma. Agora nós estamos já passando para a fase que é o principal, que seria o alerta secas. E esse alerta seca não é só alertar que vai acontecer o evento no Brasil, em que região do Brasil. É o que aquilo vai impactar para as pessoas, para a sociedade, para todos os diversos setores socioeconômicos do Brasil como um todo. A plataforma de monitoramento e alerta de secas reúne diferentes produtos para acompanhar a ocorrência, a evolução e os impactos da seca em todo o Brasil. Na seção Alerta de Secas, o Alerta de Seca na Agricultura Familiar identifica municípios com maior risco de impactos no setor, integrando a severidade da seca às condições de vulnerabilidade locais e às previsões de agravamento do fenômeno, permitindo ações antecipadas de mitigação. Em situação de seca, indicadores como o IIS e o TSI permitem monitorar a intensidade da seca em diferentes escalas temporais e avaliar seus possíveis efeitos sobre a vegetação, a agricultura, o risco de propagação de fogo e, em escalas mais longas, os recursos hídricos.
Em Seca nos Territórios, o monitoramento é direcionado para áreas de interesse específico, como terras indígenas, assentamentos rurais, unidades de conservação e áreas agroprodutivas. Já os produtos de risco de seca setorial permitem identificar onde os impactos da seca podem ser mais significativos, considerando não apenas a severidade do fenômeno, mas também as vulnerabilidades sociais de cada município. Essa integração permite identificar não apenas onde a seca está ocorrendo, mas também quais territórios e populações podem estar mais expostos aos seus impactos. O Alerta Secas apoia o planejamento, a prevenção e a resposta aos impactos da seca, fortalecendo a gestão de riscos baseada em evidências científicas. Plataforma Alerta Secas. Ciência, monitoramento e informação estratégica para um Brasil mais resiliente. Bom, então fica lançada a plataforma Alerta Secas. As pessoas que aí falaram são, de alguma forma, as lideranças científicas desse desenvolvimento, mas tem muitas outras pessoas por trás que trabalham e continuarão trabalhando para desenvolver ainda mais essa plataforma. A outra entrega que nós queremos lançar aqui surgiu dentro da sala de operação. Estava pensando, enquanto estava assistindo o vídeo, né, quando o CEMADEM foi criado, o CEMADEM não recebeu um roteiro, a gente não tinha o projeto executivo, era faça-se, né? E a gente foi atrás de ver como que nós conseguíamos atender da melhor forma as necessidades de enviar alertas, de prover informações para tomadores de decisão. E no caso que vou mostrar agora, da plataforma Rendesk, qualquer ente que faz alguma coisa, que elabora algum produto, tem que conhecer a qualidade daquilo que produz. Então, logo no início, nós fomos incumbidos de enviar alertas de desastres. Esses alertas começaram a sair, a ser emitidos, mas a pergunta imediata era: será que aquele alerta de inundação deu a inundação? Será que aquele deslizamento de terra que foi alertado ocorreu? Então, nós começamos primeiro a falar com o SENAGE, pedir informações que ligavam para os municípios. Depois, mais para frente, nós colocamos dentro do próprio alerta um link para que a Defesa Civil nos retorne se o evento alertado realmente ocorreu. É muito importante que a Defesa Civil nos retorne sempre. E depois fomos um pouquinho além, se ocorreu onde, em que momento, em que bairro. E tudo isso foi se tornando gradativamente uma informação muito valiosa, muito importante para avaliar e validar os nossos alertas. A partir de 2016, mais ou menos, a gente decidiu fazer uma coisa um pouco mais séria, mais profissional, e foi montado um banco de dados de informações, um banco de dados de registro de inundações e deslizamentos do CEMADEM, o que significa Rendesk. Então, é um banco de dados muito rico, acho que muito novedoso, focado para os, por enquanto, pelo menos para os municípios que são monitorados pelo CEMADEM. E ali vocês vão encontrar informações de todo o histórico que existe nos municípios monitorados, de ocorrências, sejam pequenas, médias ou grandes ocorrências. Aquele pequeno deslizamento, aquele pequeno alagamento também é registrado, porque tudo isso serve para validar os alertas. Hoje conseguimos saber com que antecedência o alerta chegou, quanto tempo teve a Defesa Civil para tomar as suas ações, qual o valor de chuva que determina uma enxurrada, por exemplo, no município A ou no município B? Será que estamos enviando muitos alertas falsos? Enfim, todo esse conjunto, além de ajudar a nosso trabalho da Defesa Civil, se torna uma informação muito valiosa para pesquisa, para tomadores de decisão, para políticas públicas,
Então, hoje, com muita alegria, né, com muito orgulho, com muita emoção também, a gente faz entrega na sociedade dessa plataforma que esperemos ajude muito a melhorar a vida de todos nós. É isso, vamos assistir ao vídeo agora. Os desastres associados às chuvas intensas estão entre os eventos que mais impactam a população brasileira. Inundações, enxurradas e deslizamentos resultam em perdas humanas, sociais, econômicas e ambientais todos os anos. Conhecer e monitorar a ocorrência desses eventos é fundamental para aprimorar a gestão de riscos, fortalecer a prevenção e apoiar a tomada de decisões baseada em evidências. Desde 2017, o CEMADEM registra e sistematiza ocorrências de inundações e deslizamentos em municípios monitorados pelo Centro em todo o país, a partir de informações provenientes de fontes oficiais, como relatórios das defesas civis e do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, e também de fontes complementares, como notícias e redes sociais. Foi criado o RENDESC, Registro de Eventos de Inundações e Deslizamentos do CEMADEM. Em quase uma década, o banco de dados já reúne mais de 10 mil ocorrências registradas, sendo cerca de 6 mil eventos hidrológicos e 4 mil deslizamentos. O RENDESC é resultado do trabalho contínuo de pesquisadores e especialistas do CEMADEM na produção de conhecimento sobre desastres. A plataforma transforma registros históricos em informação acessível, organizada e pronta para apoiar estudos, pesquisas, planejamento e ações de redução de riscos. A plataforma de entrega de dados do RENDESC permite consultar, visualizar, analisar e exportar registros históricos de inundações, alagamentos, enxurradas e deslizamentos. No painel de consulta, o usuário pode selecionar períodos específicos, regiões, estados, municípios, tipologias de eventos, magnitude das ocorrências e nível de precisão espacial. Ao aplicar os filtros, a plataforma apresenta um resumo da consulta com informações como número total de ocorrências, municípios afetados, tipologia predominante e localidade mais impactada. O mapa interativo permite explorar os registros espacialmente. Os eventos são agrupados e podem ser detalhados até o nível de ocorrência individual, com informações sobre data, município, tipologia, magnitude e precisão da localização. Os painéis estatísticos apresentam a evolução temporal das ocorrências, a distribuição dos eventos por tipologia, magnitude e região do país, além da identificação dos estados e municípios mais afetados. Também é possível visualizar previamente os registros selecionados e acessar informações detalhadas de cada ocorrência. Ao final, os dados podem ser exportados em diferentes formatos, facilitando sua utilização em pesquisas, análises e aplicações geoespaciais. E é uma parte muito importante aqui da sala de situação, porque na medida que a gente vai conhecendo os impactos que vão acontecendo nos municípios monitorados, a gente consegue calibrar nossos alertas e também conhecer tudo que é envolvido sobre os riscos desses municípios e também conhecer um pouco mais sobre a vulnerabilidade dessas localidades, né? Ele é alimentado por cerca de 10 especialistas que estão dedicados exclusivamente para alimentar esse banco. Ele é composto por ocorrências de grande porte, né? Mas, além disso, também é um banco que consegue detectar as ocorrências de pequeno porte, né? Que são aquelas ocorrências que não tem muita veiculação, né? Não é muito divulgado, né? Mas que são muito importantes, porque ao longo do tempo, na medida que essas pequenas ocorrências vão acontecendo, o prejuízo somado ele é tão grande quanto um único evento de grande porte, né? Então é uma atividade muito importante, porque com ela é fundamental para a gente ter uma ideia se a gente está acertando ou não, se a gente consegue detectar o evento a tempo ou não. Então é muito importante toda essa parte pós-alerta, né? RENDESC – Conhecimento, Transparência e Informação para fortalecer a gestão de riscos e construir um Brasil mais resiliente. Bom, então, em definitiva, atendendo um pouco às prioridades institucionais do CEMADEM, o nosso plano diretor, a política de dados abertos, inclusive
também com uma das entregas formais para o plano plurianual 2024-2027, fica formalmente entregue à plataforma Rendesk. Muito obrigado. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de Volta, e a gente fala agora sobre a construção de 3 novos laboratórios para o trabalho do CEMADEM. Convidamos ao palco a doutora Regina Alvalá, diretora do CEMADEM, para receber a placa que simboliza a pedra fundamental dos novos laboratórios de desastres geohidrológicos e climáticos extremos do CEMADEM. E o pesquisador Carlos Frederico de Ângeles, que coordena os projetos, falou sobre a utilidade dos novos equipamentos para o trabalho de prevenção de desastres naturais do CEMADEM. E é com ele que nós fizemos esta entrevista para trazer as informações a você. Acompanhe. Doutor, explica para a gente o que é esse laboratório que vocês estão almejando e qual que vai ser a utilidade dele. Bom dia. Bom, a ideia, né, dos laboratórios de desastres geohidrológicos e climáticos extremos, né, que nós chamamos de laboratórios, na verdade são 3 laboratórios temáticos que têm uma sinergia muito grande entre si. A ideia, né, a necessidade de se criar esses laboratórios vem da razão de que hoje nós não temos nenhuma condição, nenhum meio de simular algum ambiente real e que a gente possa trabalhar nessa simulação os aspectos envolvidos na deflagração de um desastre. Então, nos laboratórios, a composição dos laboratórios segue uma lógica de que a gente precisa primeiro modelar uma paisagem, depois reconstituir essa paisagem numa escala reduzida, e aí simularmos o que acontece, né, nessa paisagem, e depois a gente poder trabalhar dentro de um laboratório aquilo que acontece lá na vida real, lá no campo. Então, o primeiro laboratório que nós chamamos de laboratório de geovisualização, ele é, na verdade, um ambiente, né, com vídeos, com visualizações, com telas e realidade imersiva, realidade virtual, onde nós vamos reproduzir nesse laboratório o que um esquadrão de drones equipados com sensores multiespectrais vai fazer através do imageamento de um determinado local. Então, se nós temos uma região de interesse, vamos pegar uma seção aqui da Serra da Mantiqueira, que nós queremos reproduzir esse local no laboratório. Então, os drones vão sobrevoar, vão fazer a aquisição de imagens, vão fazer todo o mapeamento e o imageamento desse local, através de programas de reconstituição, de interferometria e de análises, né, de topografia. Toda essa região vai ser reconstituída de forma tridimensional, mas dentro de um ambiente computacional. Então, no laboratório de geovisualização, depois que fizermos o imageamento, todo esse trabalho de mapeamento ele vai estar disponível para ser visualizado através de óculos especiais ou através de telões, que são simuladores, né? Só abrindo um parênteses. Nós temos simuladores de voos de aviões que também têm a realidade externa toda dentro de simulando um cockpit. Então, essa é a ideia. E aí nós podemos entender, visualizar de forma real todo esse local. Então nós vamos conseguir, a partir desse mapeamento, desse imageamento, reconstituir no ambiente computacional aquele local. E aí nós podemos levantar os cenários de risco que existem naquele local. Hoje, para a gente levantar algum cenário de risco, delinear uma área de risco numa realidade dessa, nós temos que ir a campo, acesso difícil, locais que às vezes não tem nem como chegar. Então isso nós vamos conseguir fazer de forma virtual e melhorar muito mais a qualidade, né, da informação e dos levantamentos de áreas de risco e de cenários de risco. Com essa modelagem toda feita, nós vamos poder, no laboratório de geotecnia, reconstituir numa escala reduzida esse local.
Então, com amostras de solo, com a geologia do local, nós vamos conseguir construir aquela maquete, entre aspas, né, com o mesmo tipo de solo, com a mesma realidade, só que de forma reduzida. O que isso é importantíssimo para a gente poder simular fenômenos que ocorrem ali naquele local. E o terceiro laboratório, que é o laboratório de chuva, né, de precipitação, mas precipitação chuva, água líquida, nós vamos poder também levar essa realidade modelada numa escala reduzida para dentro do laboratório e simular chuvas que ocorrem no local real. E aí nós podemos saber qual parte daquela encosta vai colapsar, ela vai deslizar, qual rio que vai alagar, qual a quantidade de chuva que faz um rio transbordar e aí atingir uma determinada área de risco, um determinado aglomerado populacional. Então a lógica dos laboratórios é essa. São 3 laboratórios distintos, interligados entre si, para atender primeiramente a necessidade de compreender e reduzir o risco da ocorrência de desastres naturais. E, consequentemente, reduzir e minimizar aí o número de vítimas e impactos na infraestrutura. Então, quer dizer, nós vamos ter uma maquete virtual no primeiro laboratório, uma maquete real no segundo laboratório, e o terceiro laboratório, que seria aquele que vai simular chuva. Correto. No caso, então, a gente está observando aqui, nas imagens que a gente tem, o laboratório que é denominado LISP, né? Exato. Não sei se o senhor já está vendo aí. Estou vendo. Mas ele tem essa estrutura metálica aí e uma perspectiva, pelo menos na escala que se apresenta aqui, né, com essa reprodução, esses funcionários, uma escala bastante grande. Onde que esse laboratório vai ser construído? Os 3 laboratórios vão ser construídos hoje na própria instalação atual do CEMADEM. Aí no Parque Tecnológico em São José. No Parque Tecnológico em São José dos Campos. Isso. Exato, aqui no PIT. Os 3 laboratórios. O LISP é o que tem a infraestrutura maior, ele tem 18 metros de altura. Ele vai ser construído no centro. Hoje, onde é o centro ali do prédio, ali, onde a sala principal do prédio, ele está alocado ali, bem posicionado no centro do prédio. O laboratório de geovisualização também, né, muito próximo ali em uma outra área definida para ele, e o de geotecnia também ali no mesmo local. E esse laboratório que nós estamos mostrando, o LISP, que é a maior estrutura dos 3, né? Porque é uma questão mais física, ele tem esses tanques aí do lado direito e do lado esquerdo dele. Imagino que são tanques d'água justamente para fazer esse borrifamento da água da chuva, simulando a chuva no local. Exato. Então, o LISP que você mostrou nessa maquete, ele é constituído, né, dos reservatórios de água, porque nós precisamos depois bombear essa água lá para cima. Então ela tem bombas na parte de baixo, que bombeia a água lá para cima, e lá em cima, não sei acho que talvez você não tenha conseguido filmar, tem os aspersores de cima para baixo, colado lá no teto do laboratório. Então esses aspersores, eles são reguláveis, que a gente pode regular o tamanho da gota que vai ser aspersida, né, que vai ser jogada para baixo, a pressão com que vai sair essa gota, né, a quantidade de gotas, que a ideia é realmente a gente simular um caso de chuva. A chuva, ela é composta por gotas, né, de tamanhos diferentes e de concentrações diferentes também. Então nós vamos ter condição de simular uma chuva, e a intensidade dessa chuva que a gente vai simular é da ordem de 1 milímetro por hora até 300 milímetros por hora. Para se ter uma ideia de magnitude, de intensidade de chuva, uma chuva de 50 milímetros por hora que ocorre aqui em São José dos Campos durante meia hora é o suficiente para a gente já alagar, ver aquele no Vidoca e alguns locais onde concentra muita água, que fica tudo sobreposto, é o suficiente para alagar tudo aquilo. Então 50 milímetros de chuva é uma chuva muito forte. E nós vamos ter a condição de simular uma chuva de 300 milímetros por hora.
que é uma condição muito extrema mesmo, que hoje nenhum equipamento tradicional, convencional, consegue medir uma chuva de 300 milímetros por hora. A gente está aí, os sensores, os pluviômetros que nós temos hoje é da ordem de 200 milímetros por hora. Agora, qual que é a aplicação dessas simulações todas? Vocês pretendem, por exemplo, reproduzir algum pedaço lá da cidade de São Sebastião, onde a gente teve aquele último caso de deslizamento, quando choveu 300 milímetros lá na cidade deles? Vocês querem saber, por exemplo, se aquele trecho daquele morro é suscetível ou resistente a tantos milímetros de chuva? Seria isso, doutor? Uma das aplicações é exatamente essa. A gente reconstituir a realidade e, dentro daquela reconstituição, saber quais são os limiares que vão ocorrer, os desastres, os alagamentos, os colapsos de encosta, os movimentos de massa, que é o termo técnico que nós usamos aqui no CEMADEM. Então, essa é a ideia, nós anteciparmos o conhecimento dos limiares de deflagração de um determinado desastre. Mas o senhor me permite, e como é que funcionaria isso? Vocês teriam, por exemplo, na física, obviamente não, mas vocês teriam condições, por exemplo, de, olha, daqui a alguns dias deve ter uma grande precipitação, vou voltar ao caso de São Sebastião, deve ter uma grande precipitação em São Sebastião. Aí vocês pegam o terreno simulado em computação e solta lá aquele determinado volume de chuva de 300 milímetros, vamos dizer, numa hora, para ver o que vai acontecer e aí saber qual é a intensidade do alerta, por exemplo? Exatamente. Com o conhecimento prévio, né, de qual a quantidade de chuva que vai deflagrar um desastre, a gente sabendo com antecipação da previsão daquele volume de chuva, então assim, o alerta ele vai ser muito mais tempestivo, muito mais antecipado e muito mais assertivo. Pra você ter uma ideia hoje, como que a gente calcula o limiar de deflagração de um movimento de massa desses que ocorreu em São Sebastião e que ocorre frequentemente, né, em outros locais, Angra dos Reis, aqui na Serra da Mantiqueira? É um método empírico. O que nós fazemos hoje é comparar, analisar casos passados, quantidade de chuva que ocorreu no local e o que aconteceu no local. Então, com o tempo, nós vamos fazendo uma base de dados com esses limiares de deflagradores e aí nós levantamos uma curva empírica. Cada local tem aquela curva empírica de limiar de deslizamento, por exemplo. Então, quando vai aproximando daquele limiar, aí a gente emite o alerta. Então, isso a gente precisa de muita observação histórica, muito detalhe antecipado. Partindo para uma execução mais física, né? Nós estamos saindo do empirismo, da estatística e entrando na condição física. Nós vamos ter um modelo real do local, nós vamos jogar chuva naquele local, então nós vamos saber com muito mais exatidão qual o volume de chuva, qual o tempo de duração dessa chuva para que ocorra aquele desastre, ocorra aquele colapso. Bom, e imagino que nos outros dois casos, na maquete física ou naquele laboratório grandão que vocês vão simular a chuva, não seria possível fazer isso, né? Porque não daria tempo de preparar essa maquete, esse terreno, para uma chuva que vai acontecer daqui a 2, 3 dias. Qual que vai ser a aplicação dos dados, dos estudos que vocês vão obter nesses outros dois laboratórios? Vamos voltar no primeiro laboratório, que é o de geovisualização. Ele tem, assim, para aplicação de desastres, 2 pontos fundamentais. O primeiro é levantar o mapeamento, propriamente dito, né, com o imageamento do local, e aí nós conseguimos modelar em 3 dimensões aquela paisagem, aquele local. E com isso a gente consegue reconstituir ela fisicamente no laboratório de geotecnia. Uma outra aplicação do laboratório de geovisualização é, por exemplo, aconteceu o desastre, estabeleceu o desastre. Imediatamente o esquadrão de drone faz um imageamento, a gente reconstitui aquele mesmo local, agora com o desastre, com os colapsos, com o volume de encostas que caiu, tudo aquilo.
Então, isso é possível. Essa segunda aplicação, ela pode ser muito benéfica para a Defesa Civil poder atuar no local, fazer as ações de resposta. Porque naquele momento você vai conseguir enxergar de uma forma geral tudo o que aconteceu naquele local. E aí você poder aplicar seus planos de contingência, você poder atuar no local de forma que a sua resposta seja mais efetiva e você consiga, no primeiro momento, o interesse maior, né, a busca maior é por vítimas, né? E você poder atuar com muito mais precisão, com muito mais inteligência no resgate das vítimas e minimizar o número de mortes, principalmente. Perfeito. Mas e aí, no caso, os outros 2 laboratórios, eles serviriam para estudos contínuos, para que vocês aprimorem modelos, para que vocês tenham capacidade de agir em outros lugares onde não fosse possível fazer digamos, a previsão do desastre usando a modelagem eletrônica? Exato. Os outros 2 laboratórios, o laboratório de geotecnia seria para a gente poder melhorar os limiares, né, deflagradores de desastre que nós temos, que hoje a gente levanta tudo estatisticamente, né? Nós vamos ter dados reais mesmo, físicos, que isso é importante para aumentar a assertividade dos alertas e a antecipação. E o laboratório de chuva, claro, para poder simular o que de chuva ocorre em determinado local. Eu falando tudo isso, focado a desastres naturais. É claro que depois os laboratórios estando estabelecidos, funcionando, eles vão poder atender outras áreas além de desastres, né? Porque nós não temos hoje no Brasil nenhum laboratório, nenhum dos 3 laboratórios instalados. E várias outras áreas aí da sociedade precisa dessas informações para suas aplicações, não só para desastres. Por exemplo, o laboratório de chuva. Você é fabricante de um equipamento, de algum objeto que ele precisa ser hermeticamente fechado contra chuva e proteção. Como que você simula isso hoje? Ou se simula no ambiente, você constrói um ambiente para você simular, ou você simula no ambiente real. E aí você tem que ficar esperando a chuva chegar, você tem que esperar chegar naquela condição que você precisa. Então isso você vai poder fazer com muito mais agilidade, né, e mais precisão num ambiente controlado, que é o caso do laboratório de chuva. Então eu estou citando esses casos, né, mas isso vai muito mais além. Você precisa simular no laboratório de geovisualização, você precisa identificar uma área que é propícia para você fazer um loteamento com segurança, respeitando toda a legislação e que você não cria ali uma área de risco. Tendo aquele local todo modelado em 3D, é muito mais fácil você fazer a imersão naquela realidade virtual e identificar os locais que você precisa. Então, assim, extrapola muito mais além do que o desastre natural. A utilidade. Muito bacana. Agora, só uma curiosidade, por exemplo, nessa questão do laboratório de geovisualização, qual que é a escala dessa maquete? O que vocês pretendem reproduzir? Sei lá, 1 quilômetro quadrado, 500 metros quadrados, e aí vocês fariam maquetes de que tamanho e usando o que, por exemplo? Terão funcionários habilitados a ir lá, colocar um montinho de terra a mais, um montinho de terra a menos? Como é que vai ser feito a fase laboral disso? Você está falando especificamente do laboratório de geotecnia. Perdão, eu falei geovisualização. É o geotecnia, perdão, me desculpe. A construção, né, de uma maquete ou de um terreno, né, nessa escala reduzida, ela envolve, primeiro, o conhecimento prévio do local. Então, nós temos que saber o tipo de solo, a compactação do solo, a profundidade do solo até encontrar a rocha. Então, tudo isso vai ter que ter um conhecimento prévio para a gente poder aplicar aquilo e trazer a realidade para dentro do laboratório, né? Ou o mais próximo possível da realidade. E é um trabalho, claro, primeiro a ciência, né, tendo todo esse trabalho de campo, essa investigação das informações, e depois aí um trabalho artesanal, você construir aquilo manualmente mesmo, ou através de equipamentos, né, que ajudem a construir aquela maquete. Mas os passos é esse mesmo que você elencou nessa forma, né, sequencial.
Então, mas daí vai ter uma equipe responsável por fazer isso dentro do CEMADEM. Vocês vão ter gente especializada para isso, para fazer essa maquete. Exato. Nós vamos ter que ter profissionais, né, com competência, com conhecimento, para que isso possa ser feito. Que bacana. As equipes, eu imagino, ainda não estão prontas, né? O laboratório nem começou. Quanto tempo para vocês implantarem aí os 3 laboratórios? Qual que deve começar a funcionar primeiro? E quanto que vocês devem concluir aí a nova infraestrutura? Nós já estamos na fase de construção mesmo, aquisição de equipamentos e construção dos laboratórios. O recurso já está disponível, né, é um projeto financiado pela FINEP, o recurso já está disponível, nós já estamos fazendo as aquisições, vamos iniciar nas próximas semanas a adequação do prédio para que a gente possa construir, e é um projeto que tem duração de 36 meses. Então, nosso cronograma é nos primeiros 24 meses finalizar a construção física, para nos últimos 12 meses iniciarmos realmente a operação e a fase de testes, para depois ficar disponível para uso operacional no final de 36 meses. Muito bacana. E vocês lançaram a pedra fundamental. Ontem o senhor falou que a gente já está em fase de obra. O primeiro que deve começar a funcionar seria o de observação, o computacional? Muito provavelmente o de geovisualização vai ser o primeiro, porque nós já temos também trabalhos que já têm sido feitos ao longo do tempo que facilita para a gente a finalização dele. Perfeitamente. Olha, eu quero agradecer demais a participação do Dr. Carlos Frederico aqui no nosso programa, explicando os novos laboratórios, a constituição desses laboratórios e a utilidade deles para o trabalho do CEMADEM de prevenção de riscos de desastres naturais. A gente deseja sucesso aí para vocês, doutor, e vamos continuar acompanhando o andamento da implementação, viu? Eu agradeço e estamos disponíveis, estamos à disposição para qualquer visitação, esclarecimento, que a gente possa receber vocês. É isso aí, gente. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINDCT, nossas redes sociais estão na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para o contato com o nosso programa. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês.